Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para as nossas aulas sobre responsabilidade civil. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil, aqui do LAC Concursos. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência aos estudos sobre os elementos da responsabilidade civil. Sem dúvida, um dos mais importantes e também um dos maiores temas desta disciplina, que é tão importante para você que se prepara para concursos públicos. Notadamente, porque a regulamentação legislativa é pequena. Nós vamos ficar aqui várias aulas falando sobre responsabilidade civil e no Código Civil a responsabilidade ela está regulada entre os artigos 297 e 254. Então, na lei, o tema é pequeno, mas tem muita questão doutrinária, jurisprudencial, tem muita súmula, tem muito informativo, muito enunciado do Conselho de Justiça Federal, que são elementos importantes para quem se prepara para um concurso público. E também muito importante para você, profissional do direito, uma vez que responsabilidade civil é um dos temas mais desenvolvidos na prática forense, notadamente no contexto de inadimplemento contratual, de ações indenizatórias e assemelhados. E dentro desse mundo da responsabilidade, o maior e talvez mais importante tema é o dos elementos da responsabilidade. A essa altura, nós já identificamos quais são esses elementos: conduta, dano, nexo causal, à luz do artigo 186. Já falamos sobre a conduta humana, que pode ser positiva ou negativa, que, em regra, essa conduta é própria, mas existe a possibilidade de responsabilidade por fato de terceiro. Falamos também que, em regra, a conduta ensejadora de responsabilidade é ilícita, só que, excepcionalmente, pode ser lícita. E, desde 2 aulas atrás, estamos falando sobre o segundo elemento, que é o dano. Inicialmente, trabalhamos o dano material, tendo estudado já as vertentes do dano material, a saber, dano material emergente, aquilo que efetivamente se perdeu, dano material lucrocessante, aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar, e a perda de uma chance, a teoria da perda de uma chance, que para muitos com os quais concordo, é uma figura limítrofe entre dano emergente e lucro cessante, pois estabelece a possibilidade de indenização pela perda de uma oportunidade séria e real de um possível ganho ou oportunidade séria e real de se evitar um prejuízo. Falamos sobre o dano material nessas 3 vertentes: emergente, lucro cessante, perda de uma chance. E estamos falando sobre o dano moral. Já identificamos do que se trata o dano moral, aquele que decorre de uma lesão a direitos da personalidade, notadamente destacando que o sentimento de dor, o sentimento de sofrimento, uma depressão, ficar complexado, enfim, o detrimento anímico não é pressuposto do dano moral. Normalmente, o dano moral vem acompanhado desse detrimento anímico, desse sentimento de dor, de sofrimento, de depressão. Mas o detrimento anímico não é pressuposto do dano moral. Nós precisamos compreender, é plenamente possível que, mesmo não tendo esse sofrimento, mesmo não tendo esse sentimento, o indivíduo sofra dano moral e, por consequência, postule a devida indenização. Agora, bastante cuidado, porque não é qualquer dissabor, desgosto ou desilusão que configura dano moral. E foi nesse contexto que nós falamos sobre o mero aborrecimento.
o mero aborrecimento não enseja dano moral. Também destacamos a natureza dessa indenização, compreendendo que o dano moral não tem como ser reparado. Verificamos que, de fato, a natureza dessa indenização ela é compensatória. E, por vezes, de forma reflexa, de forma indireta, essa indenização também tem natureza punitiva e pedagógica. Falamos sobre os parâmetros para fixação do dano moral, enunciado 446 do Conselho de Justiça Federal. É proibida a fixação, de limites, de tabelamentos de valores fixos. A fixação do dano moral é feita por arbitramento, com análise do caso concreto, utilizando alguns parâmetros. Falamos deles em aula anterior. E pode ser ainda essa compensação in natura. O dano moral pode ser reparado in natura. Ou seja, não só com valores, não só com indenização, mas também através de um desagravo, por meio de uma retificação, por meio do exercício de um direito de resposta, compensação do dano moral in natura. Trabalhamos o dano moral in re ipsa, que é o dano moral presumido, como acontece na utilização não autorizada de imagem, como acontece na inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, lançamento indevido no SPC, Serasa, em outros tantos casos, dano moral in re ipsa, dano moral presumido. E fechamos o nosso último bloco ressaltando a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral. Eu disse, no finalzinho do último bloco, que a pessoa jurídica, como regra, não titulariza direitos da personalidade. E por conta disso, por não titularizar direitos da personalidade, a pessoa jurídica, num primeiro momento, poderíamos dizer, não sofre dano moral. Agora, apesar disso, apesar de nós entendermos que a pessoa jurídica não titulariza direitos da personalidade e, portanto, não poderia, a priori, sofrer dano moral, o Código Civil, no artigo 52, diz que aplica-se à pessoa jurídica no que couber a proteção de tais direitos. E é por conta disso, súmula 227 do STJ, súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, súmula 227. Só que nunca se esqueça, o STJ reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Mas aqui, a pessoa jurídica de direito privado. Porque o mesmo STJ, informativo 534, tem entendido que a pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica de direito público não sofre dano moral, portanto, não pode postular indenização. Veja ali mais uma vez o conteúdo do informativo 534. A pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem. Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Isso é o que nós trabalhamos até agora. E eu fiz essa revisão porque nesse bloco nós fechamos, nós concluímos o estudo acerca do dano. Falando sobre a última espécie de dano, que é o dano estético, e falando sobre um instituto que pode envolver tanto dano material quanto dano moral,
que é o chamado dano em ricochete. Além de destacar e fazer a leitura daqueles que, para mim, são as principais súmulas e enunciados relacionados ao tema tão importante para concursos públicos. Ok? Então, vamos lá? Veja bem. Nós temos 3 espécies de dano. Na sua primeira classificação, 3 espécies de dano. Dano material, que pode ser emergente, lucro cessante, perda de uma chance. Dano moral, que pode ser subjetivo, aquele que depende de comprovação do prejuízo, ou in re ipsa, presumido. E que pode até ser sofrido por pessoa jurídica. E nós temos o dano estético, como última figura. E essa, de certa forma, recente, vez que até pouco tempo atrás nós não falávamos em dano estético. E não falávamos com razão. Eu dizia, o dano estético é uma figura nova. E até pouco tempo atrás nós não falávamos sobre ele. E até com certa razão. Por quê? Porque o dano estético decorre também de violação a direito da personalidade. Lá no início do estudo sobre o dano moral, eu relembrei um pouquinho acerca dos estudos acerca dos direitos da personalidade. E disse que o grande, renomado professor Rubens Limons de França, certamente um dos, se não o principal nome no assunto, costuma dividir os direitos da personalidade em 3 grupos, ou 3 dimensões, que é o da integridade física, moral e intelectual. E nós constatamos que a violação a um direito da personalidade é o que configura o dano moral. Portanto, se você atentar contra a minha integridade moral, poderá ser réu numa ação indenizatória. Se você atentar contra a minha integridade intelectual, da mesma forma. Eu vou postular a indenização por dano moral contra você. E, de igual modo, se atentar contra a minha integridade física. Acontece que, em relação à integridade física, que também é direito da personalidade, e que, portanto, se ofendida, poderia ensejar indenização por dano moral. Os tribunais pátrios começaram a olhar de uma forma, por assim dizer, isolada. E foi isso que nos levou a visualizar, que nos levou a entender o dano estético como uma figura autônoma. A ofensa a direitos da personalidade, direitos da personalidade configura dano moral. Mas, notadamente, a ofensa à integridade física pode configurar dano estético, aqui entendido como uma figura autônoma. O que se entende por dano estético? O dano estético é aquele que decorre de uma alteração morfológica. É aquele que decorre de uma lesão à integridade física da pessoa, que configura, por assim dizer, o seu enfeiamento.
lesão à integridade física da pessoa, que pode ensejar uma repulsa por parte das demais, que pode fazer com que a sua imagem se torne desagradável. Por isso, uma alteração morfológica, uma transformação visível, uma deformidade. Assim que o STJ tem se referido, nos mais variados julgados, ao dano estético. Alteração morfológica, lesão que agride a visão, causando desagrado, repulsa, transformação visível, deformidade, enfim. Configura dano estético. A ofensa que causar feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos, lesão, perda de órgão, interno, externo, aleijões, amputações, enfim. As mais variadas anomalias relacionadas à integridade física. Dano estético. Hoje visto como uma figura autônoma, como uma figura independente. E eu não sei, mas imagino que você talvez esteja se perguntando, mas, professor, qual que é a grande consequência de enxergarmos o dano estético como uma figura autônoma e independente do dano moral? Qual que é a grande consequência disso? Por que que o STJ destacou o dano estético dentre as várias lesões que configuram dano moral? Por que que o STJ fez isso? Já era indenizável, de qualquer forma. Qual a grande consequência de fazer essa análise separada? A razão, meus caros, é a seguinte. Analisando o dano estético de forma autônoma, nós possibilitamos que a vítima postule tanto dano moral quanto dano estético, cumulativamente. Nós possibilitamos que a vítima, que o ofendido postule num caso concreto, não só indenização pelo dano moral, por conta da lesão que a ofensa causou à sua honra, à sua imagem, ao seu nome, mas cumulativamente também postule indenização por dano estético. Observe, ao individualizarmos, nós protegemos ainda mais a vítima, pois possibilitamos cumulação. Cumulação indenizatória. A ideia é que determinada pessoa tenha a possibilidade de cumular indenização por dano material, por dano moral, com dano estético. Vez tratarem-se de figuras autônomas. Imagine que determinada pessoa, exemplo que eu já citei, está lá a caminho, está lá dirigindo para a última fase de um concurso da magistratura estadual e que um bêbado, dirigindo um outro automóvel em altíssima velocidade, fura o sinal vermelho e bate contra o carro daquele sujeito que estava
a caminho da última fase do concurso público da magistratura estadual. E tamanha violência desse acidente faz com que o automóvel dê perda total. Perda total. E a vítima seja levada com urgência para o hospital entre a vida e a morte. Fica lá internada durante vários dias, submetida a diversas cirurgias. E, ao final, graças a Deus e à atuação dos médicos, eis que ela sobrevive. Sobrevive e agora procura um advogado para a propositura de uma ação indenizatória contra aquele bêbado, irresponsável, que, embriagado, se propôs a dirigir um carro em alta velocidade, furando todos os sinais, enfim. E aí, nessa ação indenizatória, o autor ele vai postular indenização por dano material. Primeiro, por dano material emergente, a fim de buscar indenização por aquilo que ele efetivamente perdeu. O carro que deu PT, os muitos gastos médicos e também com remédios. Vai postular indenização por dano material, lucro cessante, porque eu não te disse, mas aquele indivíduo vítima, ele era motorista de aplicativo. E durante todo o tempo que ele ficou sem carro e que ele ficou internado, ele não fez essa renda extra. Lucro cessante. Vai postular também indenização pela perda de uma chance. Afinal de contas, ele não fez a prova. Última fase do concurso público da magistratura, para o qual tanto estudou, e exatamente por isso foi aprovado na primeira, na segunda fase. Dano material. Vai postular dano moral. Dano moral porque esse ato ilícito ofendeu a sua moral subjetiva, causando-lhe dor, sofrimento, como consequências dessa lesão. E vai postular também dano estético por conta das cicatrizes, notadamente uma cicatriz grande que ficou no rosto dele. Percebeu? Quando eu enxergo tais figuras de forma autônoma, eu possibilito acumulação de pedidos. Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato. E súmula 387 é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Percebeu? Cumulação de dano material com moral e de dano moral com dano estético. As três figuras que nós reconhecemos autônomas e independentes. Ótimo. Agora nós caminhamos para o final. Nós caminhamos para o final do estudo sobre dano. Falando sobre uma figura muito importante, tanto para a prática processual, quanto para concursos públicos. Então, qualquer que tenha sido a finalidade que te levou a comprar o nosso curso, que é o dano em ricochete. Dano em ricochete. Nós já vimos o que é dano, quais são os requisitos da configuração do dano,
Falamos sobre as suas várias espécies: material, moral e estético. E agora concluímos esse estudo ressaltando uma figura muito importante, originária do direito francês, e que tem ganhado os tribunais pátrios, que é o dano em ricochete. Dano em ricochete. Também chamado de dano por via oblíqua. E ainda dano reflexo. Pode todas essas formas aparecer na sua prova. Até mesmo como indireto. Embora eu não goste muito. Porque nós já vimos dano material indireto, né, que é aquele que decorre de uma ofensa extrapatrimonial. E nós falamos também do dano moral indireto, que é aquele que decorre de uma ofensa a direito patrimonial. Então, eu não gosto muito de usar a expressão dano indireto nesse contexto, mas já vi doutrinadores utilizando. Prefiro ficar com essas três primeiras: dano em ricochete, dano por via oblíqua ou dano reflexo. Notadamente essa primeira, em ricochete. Porque entendo que você, tão só analisando o título, dano em ricochete, consiga chegar à conclusão do seu significado. Em ricochete. Ricocheteou. Imagine um indivíduo que vai ali dar um tiro, né? Lembro de quando, na adolescência, ia para o sítio do pai de um amigo meu, né? Morava lá em São Paulo, ia com esse meu amigo para o sítio, em Tatuí, interior de São Paulo, e lá ele tinha algumas arminhas de pressão. Algumas arminhas de pressão que a gente ficava lá dando uns tiros, né? Na latinha e etc. E me lembro que, certa feita, eu peguei, não chegou a machucar, mas eu peguei lá a espingardinha de pressão, dei o tiro, bateu na cerca e voltou na perna desse meu amigo. Não machucou, não, né? Só foi um susto, não chegou a machucar, não. Mas olha só, né, o chumbim ricocheteou. Ricocheteou. Teve também um caso famoso, se eu não me engano, né, do então zagueiro do Corinthians, se eu não me engano, aquele Leandro Castan, que também, certa feita, deu um tiro de chumbinho, ricocheteou e voltou no peito do irmão dele. Nesse caso, teve até que ser internado. Enfim, a ideia que eu quero é que você entenda o significado de ricochetear. Eu atirei em determinado lugar, bateu lá, ricocheteou e atingiu o outro. Captou a ideia de dano em ricochete agora? Nesse caso, uma pessoa próxima à vítima direta da ofensa é que postula a devida indenização. Nesse caso, o autor da ação indenizatória, ele não foi a vítima direta da ofensa proferida pelo réu. Ele não foi a vítima direta da conduta comissiva ou omissiva que foi praticada pelo ofensor, não. Mas tal ofensa o atingiu de forma reflexa. Ricocheteou nele. Ricocheteou nele. O agente praticou determinada conduta ilícita para atingir A e, além de A, atingiu também B, C e D, que são pessoas próximas à vítima direta. Dano em ricochete. E agora, essas vítimas indiretas, essas vítimas reflexas,
vão postular a indenização. Dano em ricochete tem sua origem no direito francês e consiste no dano que atinge reflexamente uma pessoa próxima à vítima direta da conduta ilícita. Nesse caso, não é o próprio ofendido que pleiteia a indenização, mas outra pessoa que, embora não tenha sido a vítima direta, afirma ter sofrido prejuízos por ricochete. Sofrido prejuízos em via oblíqua. Ok? Perfeito. Só que eu preciso, antes de exemplificar, e eu separei, obviamente, alguns exemplos para melhor você entender o tema, só que antes disso eu preciso aqui fazer uma reflexão de natureza processual. Processual. Lá em processo civil, a gente estuda acerca das condições da ação. E quando nós falamos sobre as condições da ação, identificamos duas: o interesse de agir e a legitimidade. O interesse de agir está relacionado à necessidade da demanda, ou seja, utilidade e adequação, né? E a legitimidade, segunda condição da ação, artigo 18 do Código de Processo Civil, é entendida como uma condição em que o indivíduo postula em nome próprio direito próprio. O artigo 18 do CPC vai dizer: ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Por quê? Porque senão ele é ilegítimo. Parte legítima. Se alguém bate no meu carro e eu não quero propor a possível ação indenizatória, você não pode ir lá e fazer por mim, porque senão você é parte legítima. Legislador, no artigo 18 do Código de Processo Civil, diz: ninguém pode postular em nome próprio interesse alheio. É o que a gente chama de legitimidade ordinária. Então, é legitimado a propor ações, né? É legitimado a propor a respectiva ação aquele que, em nome próprio, postula direito próprio. Legitimidade ordinária. Só que quando nós estudamos esse tema, falamos também sobre a legitimidade extraordinária, que é a exceção, porque esse texto do artigo 18 diz: ninguém pode, em nome próprio, postular interesse alheio, salvo a autorização expressa no ordenamento jurídico. Então, excepcionalmente, quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o indivíduo pode, em nome próprio, postular direito alheio. É o que acontece no caso dos sindicatos, é o que acontece no contexto das ações coletivas, é o que acontece no contexto das ações condominiais, legitimidade extraordinária. O indivíduo postula em nome próprio interesse alheio. Por quê? Porque o ordenamento permite. E por que eu estou falando disso aqui? Por que nós estamos falando sobre legitimidade, que é uma condição da ação? No estudo da responsabilidade civil. Porque comumente ouço algumas pessoas falando, e leio também alguns artigos, dizendo que, na hipótese do dano em ricochete, nós temos um exemplo de legitimidade extraordinária. Ouço e leio algumas pessoas dizendo que, quando da postulação de indenização por dano em ricochete, o autor está atuando em legitimidade extraordinária, porque estaria pleiteando em nome próprio um direito alheio.
Ele estaria pleiteando em nome próprio um direito daquele que foi a vítima direta. Acontece que essa afirmação está incorreta, data vênia. Está incorreta. E é o que me leva a colocar esse ponto nos nossos estudos. Quando da postulação de indenização por dano em ricochete, o autor, ele é legitimado ordinário. E é o que eu quero que você grave. Nós não estamos diante de legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual. Não. Porque, nesse caso, o autor foi atingido pela conduta praticada contra a vítima direta. O que eu quero que você perceba é que, nesse caso, quando, por exemplo, um parente postula indenização por dano moral pela ofensa a uma pessoa já falecida, esse parente não está postulando o direito do morto, até porque ele já morreu. Quando nós falamos em indenização por dano moral, porque o pai, o filho do autor, filho esse falecido, teve ali imagens divulgadas sem autorização, né, está sendo xingado nas redes sociais, etc. Esse parente que está postulando indenização não está postulando o interesse da pessoa morta, porque essa pessoa já morreu e a morte põe fim à personalidade. Não. Esse indivíduo está postulando indenização sob a alegação de que a ofensa praticada contra aquele lá já falecido tem lhe causado dano. Então, nesse caso, nós estamos diante de legitimidade ordinária. Porque a pessoa postula em nome próprio o direito próprio. Ele não está postulando o interesse do falecido, não. Ele está dizendo que a ofensa contra o falecido está lhe causando dano. Então, ele quer reparação do dano que ele está sofrendo. Legitimidade ordinária. Estou aqui em nome próprio, postulando direito próprio. Postulando direito próprio. Trata-se de lesão sofrida pelas pessoas que postulam a indenização. Só que em razão de ato cometido contra outrem. Dessa forma, estamos diante de legitimidade ordinária. Pleitear direito próprio em nome próprio. Em nome próprio. Ótimo, professor. Entendi. Entendi o que é dano em ricochete. E entendi que, nesse caso, nós estamos diante de legitimidade ordinária. Ótimo. Agora me dê alguns exemplos, para eu conseguir entender isso aqui de uma forma prática. Primeiro, eu quero que você perceba que é muito comum a gente falar em dano moral em ricochete. Só que existe dano material em ricochete. Inclusive, um exemplo que nós já citamos em aulas anteriores, que é o previsto no artigo 948. Artigo 948. Dano material em ricochete. Aqui o legislador fala sobre a indenização decorrente de homicídio. A indenização que os familiares podem postular em razão do homicídio de determinada pessoa. Em razão do assassinato de um parente. Olha lá o texto. E aí veja. O filho foi assassinado. O pai foi assassinado.
E agora os parentes estão postulando essa indenização. Então é em ricochete. A ofensa foi contra o pai e agora os filhos estão ajuizando a ação indenizatória. Por dano material, a priori. Emergente e lucro cessante. Só que em ricochete. Porque a ofensa foi lá e atingiu aqui. Artigo 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, inciso 1º, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Dano emergente. Dano material emergente. Dano material emergente. Por conta do tiro, né, que foi disparado contra o pai, os filhos, a esposa, tiveram que gastar lá com o hospital, porque ele foi levado lá ao hospital, se submeteu a cirurgias e etc., e teve alguns medicamentos. Aí morreu, teve que gastar com caixão, teve despesas outras de funerais. Ou seja, isso que efetivamente os parentes perderam, deve ser indenizado. Dano material emergente em ricochete. E inciso 2º, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Né? Alimentos indenizatórios, que eu já destaquei em aula anterior, né? Um bom exemplo de lucro cessante. Lucro cessante. O pai era o arrimo da família. A mãe não trabalha fora. O pai é quem que contribuía mais, né, com o sustento familiar. E o sujeito tirou a vida desse pai. Agora vai ter que pagar alimentos indenizatórios aos filhos, à viúva, que reflexamente foram atingidos por esse ato ilícito. Dano material em ricochete, nas duas modalidades, emergente e lucro cessante. Emergente e lucro cessante. Enunciado 560 do CJF, né, diz ainda que no plano patrimonial a manifestação do dano reflexo ou ricochete não se restringe às hipóteses previstas no artigo 948. Então, pode colocar isso à mente para funcionar e imaginar outras situações de dano material em ricochete. Tá? Não está restrito ao 948, como nos diz o enunciado 560 do Conselho de Justiça Federal. Agora, sem dúvida alguma, na maioria das vezes, quando falamos sobre dano em ricochete, o ponto de grande discussão é o quê? Dano moral. Dano moral em ricochete. Geralmente, é o que a gente mais discute em razão, ou melhor, no contexto dessa ideia de dano em ricochete. Dano moral. Isso porque o legislador expressamente traz essa possibilidade nos parágrafos únicos do artigo 12 e artigo 20. Entre artigo 11 e 21, o legislador civil regula os direitos da personalidade. Lembrando que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Só que, especificamente no parágrafo único do artigo 12 e no parágrafo único do artigo 20, o legislador fala sobre a possibilidade de pessoas próximas à vítima já falecida postular, tanto de forma preventiva quanto de forma específica, mas notadamente a tutela reparatória decorrente de uma ofensa. Ofensa, como eu disse, praticada contra um indivíduo já falecido.
Por isso tão famosa a discussão sobre o dano em ricochete na espécie dano moral. Porque veja lá, ó, artigo 12 do Código Civil, artigo 12 do Código Civil, caput, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Esse texto ele é famoso no estudo dos direitos da personalidade, porque ele fala sobre as tutelas, né? Ele é que me diz que, no contexto dos direitos da personalidade, eu tenho 3 formas de proteção: tutela preventiva, tutela específica e tutela reparatória. Veja lá, pode-se exigir que cesse a ameaça, tutela preventiva, ou a lesão, tutela específica, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, tutela reparatória, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, é aí que entra a figura do dano em ricochete, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau. Eu quero que você grave esse rol de legitimados aqui, ó. Quando o pleito envolver ofensa à moral, de forma genérica, tem legitimidade para postular a indenização cônjuge, qualquer parente em linha reta, descendente ou ascendente, e também os colaterais em 4º grau. E também os colaterais em 4º grau. Eu disse que quando a ofensa for praticada contra moral de forma genérica, até os colaterais de 4º grau têm legitimidade para propor a devida ação indenizatória por dano em ricochete. Quando for moral de forma genérica. Por que desse destaque? Porque o artigo 20, ao regular especificamente a proteção da imagem, ele restringe essa legitimação. Artigo 20, caput. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão de palavras ou a publicação, exposição, utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Dano em ricochete, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção: o cônjuge, ascendentes e descendentes. Então, quando especificamente relacionado à imagem, nós temos uma restrição desses legitimados. Ok? Ótimo. Fecho esse estudo com alguns exemplos, famosos exemplos. 2, especificamente, e vou mencionar ainda um outro que foi julgado improcedente, né? Mas vamos lá por ordem. Primeiro exemplo que trago aqui para a nossa reflexão e para pacificar os nossos estudos, para ajudá-la a compreender um pouco melhor o tema do dano em ricochete, é o que envolve o falecido jogador de futebol, craque da seleção brasileira, Garrincha. Garrincha. Alguns anos atrás foi publicada uma biografia não autorizada do Garrincha, intitulada Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. E ocorre que nessa biografia, em dado momento, o autor faz descrições sobre o órgão genital do Garrincha, falando sobre o tamanho, enfim, descrevendo ali o órgão genital do Garrincha,
uma informação que, cá para nós, não tem nenhuma relevância histórica para ser posta numa biografia. E aconteceu que as filhas do jogador Garrincha, entendendo que essa divulgação, essa publicação ofendia a moral do pai falecido, afirmaram através de ação indenizatória que foram atingidas de forma reflexa, foram atingidas em ricochete e assim postularam indenização. Ganharam em todas as instâncias, inclusive no STJ, num julgado que nos traz a seguinte ementa. Veja ali, ó. Civil, danos morais e materiais, direito à imagem e à honra de pai falecido. Os direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam como principal característica a sua intransmissibilidade. Nem por isso, contudo, deixa de merecer proteção a imagem e a honra de quem falece, como se fossem coisas de ninguém, porque elas permanecem perenemente lembradas nas memórias, como bens imortais que se prolongam para muito além da vida, estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí porque não se pode subtrair dos filhos o direito de defender a imagem e a honra de seu pai falecido, pois eles, em linha de normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação feita à sua memória, como são os que mais se abatem e se deprimem por qualquer agressão que lhe possa trazer mácula. Ademais, a imagem de pessoa famosa projeta efeitos econômicos para além da sua morte, pelo que os seus sucessores passam a ter, por direito próprio, legitimidade para postularem indenização em juízo, seja por dano moral ou dano material. E a conclusão foi no sentido de condenar o réu a pagar às filhas do jogador Garrincha o valor de 100 vezes o salário mínimo, mais 5% dos lucros com a venda da biografia. Dano material em ricochete, dano moral em ricochete, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O segundo exemplo, que também ficou bem famoso, né, e esse recente, envolve o cantor Cristiano Araújo. Imagino que muitos, se não todos, vocês recordam do acidente envolvendo o cantor sertanejo Cristiano Araújo, né, que lhe tirou a vida, e um evento que gerou uma comoção nacional, né, foi veiculado aí em todos os canais, também na internet, enfim, gerou uma comoção nacional. Eu confesso que, por não gostar muito do gênero musical sertanejo, né, e principalmente sertanejo universitário, confesso que eu não conhecia, à época, o cantor Cristiano Araújo. Mas gerou ali uma comoção nacional, todos os jornais mencionando, internet, todo mundo falando sobre a ocorrência. Então, o apresentador, jornalista da Rede Globo, Zeca Camargo, publicou uma crônica. E nessa crônica, ele faz menção, né, a essa comoção nacional que, para ele, era injustificada, porque envolvia uma figura até então desconhecida. E ele começa, então, né, ele publicou ali um texto que ele discorre sobre essa situação. Aconteceu que os familiares do cantor Cristiano Araújo, afirmando que essas palavras ofendiam o cantor já falecido, propuseram indenização por dano moral em ricochete. Especificamente porque nesse texto, dentre, né, outras tantas afirmações, o Zeca Camargo ele se refere ao Cristiano Araújo como alguém
tão desconhecido, mas cuja morte gerou comoção nacional, né? E aí ele diz lá que foi surpreendido, mais uma vez entre aspas, porque de uma hora para outra, fãs e pessoas que nem faziam ideia de quem era Cristiano Araújo partiram para um abraço coletivo, né? E ainda, entre aspas, né, ele faz ali um questionamento e ele mesmo responde nos seguintes termos: como então fomos capazes de nos seduzir emocionalmente por uma figura relativamente desconhecida? Ao nos mostrarmos abalados com a ausência de Cristiano Araújo, acreditamos estar de fato comovidos com a perda de um grande ídolo. E ele conclui: todos sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Dentre muitas outras coisas que ele disse na crônica, ressaltei aqui essas partes. Os familiares do Cristiano Araújo, alegando que a honra do cantor já falecido foi maculada, foi atingida pelos escritos do jornalista, propuseram, então, ação indenizatória por dano moral em ricochete. E, na primeira instância, essa ação ainda está pendente de julgamento, na primeira instância, o juiz condenou o Zeca Camargo a pagar, a título de indenização, R$30 mil. R$30 mil. Confesso que não concordo muito com a decisão. Não por uma questão de mérito, não vou nem discutir o mérito, né? Pode sim, plenamente possível nós compreendermos que as palavras publicadas dessa maneira pelo jornalista ofenderam a imagem, a moral do cantor falecido. Não concordo com o julgamento pelo seguinte: os autores da ação, nesse caso, foram pai e empresário do Cristiano Araújo. Eu entendo que o pai é parte legítima. É parte legítima. Tanto se eu pensar na honra de forma genérica, quanto na ofensa à imagem. Parágrafo único do artigo 12, parágrafo único do artigo 20 do Código Civil, o pai é legitimado ativo para propor essa ação indenizatória por dano em ricochete. Agora, com a devida vênia, o empresário não. O empresário não. Entendo eu que o empresário é ilegitimado ativo para a propositura da demanda e não foi assim a conclusão do juiz de primeiro grau. Por isso, acredito que a decisão será reformada. Não estou aqui questionando o mérito, tá? Não estou questionando o mérito. Acredito que a sentença será reformada para excluir o empresário do polo ativo da ação, mantendo apenas a demanda em face, ou melhor, tendo no polo ativo o pai do cantor. Aí sim, perfeito. Temos condições de falar em dano em ricochete. O último exemplo que me referi, que foi julgado improcedente, para concluir aqui nossa aula, está relacionado a uma figura histórica, que é o Lampião. O Lampião. Também nós tivemos uma biografia não autorizada do Lampião, e nessa biografia o autor dizia que o Lampião era bissexual, que ele tinha relações sexuais não só com a Maria Bonita, mas também com os outros cangaceiros. Ocorreu que os familiares propuseram ação indenizatória por dano moral em ricochete, afirmando que tal publicação ofendia a honra, ofendia a moral do Lampião, mas o Poder Judiciário brasileiro entendeu que, nesse caso, os autores não tinham o direito, porque sobrelevava-se em importância o conteúdo histórico da publicação, né? Que, nesse caso, mais valia a história, mais valia a informação do que aquilo que os parentes
estavam postulando na ação indenizatória. Por conta disso, ela foi julgada improcedente. Mas é um outro caso, né, de dano em ricochete postulado judicialmente. Ok? São exemplos para ajudarem você a entender melhor o conteúdo, que se encerra aqui. Pois no próximo bloco, eu vou apresentá-los um apanhado de súmulas e enunciados envolvendo conduta e dano, e nós também resolveremos várias questões que eu separei. Eu disse para vocês que nas últimas 3 aulas nós não resolveríamos questões, porque eu faria um bloco só com resolução de questões de concurso. E eu me refiro ao próximo bloco, porque esse se encerra aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Clique lá.